Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. Daqui a pouco eu falo com cada um de vocês e quero dizer que se você quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode mandar para a gente ou pelo site ou pelo WhatsApp. E hoje a gente precisa aproveitar, porque a gente tem uma especialista, a doutora Ana Carolina, que vai conversar com a gente sobre sucessão patrimonial, familiar. Ela vai explicar para a gente. Doutora, muito bom dia. Obrigada por estar conosco. Bom dia, Mara. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês ao vivo. Obrigada. E você está onde? Eu estou no Rio de Janeiro. Ai, tá calor? Tá bem quente hoje aqui. Rio de Janeiro Aqui sempre é quente. sempre, né? Aqui hoje, aqui você sabe, é um dia frio, outro dia calor, né? É verdade. Agora, 12 horas e 1 minuto, e eu quero perguntar para você se você desde sempre quis advogar ou se você pretendia ter uma outra profissão quando era mais jovem. Eu sempre quis fazer a faculdade de Direito, mas no primeiro momento eu almejava concurso público. Almejava ser servidora pública, magistrada do trabalho, na área trabalhista. Porém, depois que eu me formei, cheguei a passar em alguns concursos, tomei posse, me tornei servidora pública em alguns órgãos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas eu vi que a tal da estabilidade não era comigo e que meu coração batia mais forte mesmo pela advocacia, né? Na advocacia o céu é o limite, sendo servidora pública eu tinha um teto ali como salário mensal, trabalhando ou não, aquele dinheiro estava ali. E na advocacia a gente faz, né, a nossa rotina, os nossos afazeres, enfim. E aí, então, eu resolvi pedir exoneração do serviço público e me dedicar à advocacia autônoma. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, como eu fui me dedicando mais a essa área patrimonial, direito imobiliário, auxiliando clientes na gestão imobiliária, principalmente dos bens imóveis, também me formei e tirei o meu CRES. Então, hoje eu tenho uma imobiliária que administra imóveis, principalmente para a alocação dos meus clientes, e eu tenho um escritório de advocacia dedicado para planejamento patrimonial e sucessório. E foi ótimo o seu depoimento, porque a gente vê muita gente, né? Ai, quero ser funcionário público. Eu também nunca almejei, porque eu achava que eu ia estar ali limitada, eu só ia passar se fosse. E aí eu nem prestei. Uhum. Mas você acabou entrando, sentiu como era, entendeu que podia ser diferente, né? Exatamente. E esse empreendedorismo no começo, como foi? Foi tranquilo? Sempre é difícil, né? Empreender, e eu falo, o advogado, ele é empreendedor por natureza, ele precisa ser empreendedor, apesar de que a gente não aprende isso na faculdade, né? Sim. Na faculdade de Direito, inclusive, ensinam o contrário, que é feio você se vender, é feio você não pode fazer publicidade de qualquer maneira da sua advocacia, enfim, a gente tem um código de ética ali para ser respeitado, mas a gente tem que empreender, não tem jeito, não adianta esperar colocar uma plaquinha na porta e achar que o cliente vai bater na sua porta e dizer, olha, eu tenho uma demanda aqui, eu tenho uma ação para você entrar para mim, eu tenho um contrato para você revisar, não, né? Se você não falar aquilo que você faz, dificilmente você vai conseguir angariar esses clientes. Então, é difícil no começo, como tudo, mas depois que você, né, adquire autoridade sobre aquele assunto, você se especializa, você atende bem um cliente, nada melhor do que o boca a boca. Então, sempre um cliente satisfeito vai me indicar para 10, 15, 20 outras pessoas do relacionamento dele. Excelente. E aí você vai conseguindo crescer na advocacia. Eu te perguntei isso porque a gente aqui conversa com confeiteiros, artesãos, e aí a gente pensa assim, mesmo quando a gente tem uma profissão, é difícil empreender, porque é uma coisa nova para todo mundo, independente da profissão, né? Sim, até você se estabilizar naquilo, né? Você ser Exato. conhecido por aquilo é um caminho longo, não é Exato. rápido, não, nem fácil. E você escolheu trabalhar com essa questão
patrimonial ou o patrimonial te escolheu? Como é que foi isso? Eu fui escolhida, Foi né? escolhida. No início, quando você começa a advogar, né? E hoje, se eu pudesse fazer de novo, eu faria de uma outra maneira, mas você acaba pegando tudo. Você é o generalista, igual o médico, né? Clínico geral. Você é o clínico geral. Apareceu, você está pegando. Uma hora você está na delegacia, outra hora você está respondendo uma questão de direito do consumidor, trabalhista. Só que acabou que as demandas que chegavam até mim eram muito voltadas à questão imobiliária e patrimônio. E esses clientes, uma hora faleciam, uma hora morriam, e aí era o pior dos cenários, porque eu, como advogada, além de lidar toda com a questão jurídica, de fazer o inventário, né? Toda vez que uma pessoa falece, deixa bem, você precisa abrir o inventário, seja judicial ou extrajudicial, tem que organizar aquela documentação, muitas vezes o patrimônio estava ali desorganizado, e além de tudo, tinha que dar um jeito de ser um pouco psicóloga, porque é um momento de luto que aquela família ali está vivendo naquele momento. E aí, às vezes, aquela pessoa, aquele patriarca, aquela matriarca que faleceu, não deixou nada organizado, pelo contrário. E aí os herdeiros têm um problema enorme pela frente, que às vezes ficam anos a fio discutindo divisão, partilha de bens, regularidade imobiliária, regularidade de empresas, e aquilo vira uma grande bola de neve. Como eu comecei a ver que aqueles conflitos estavam sendo gerados por uma falta de organização patrimonial, eu falei, bom, não adianta a pessoa estar doente e você passar um remédio, você tem que tratar na raiz, na origem. Então, eu falei, bom, eu vou começar a ver uma questão preventiva, estratégica, que eu, como advogada, posso oferecer para que esse, né, cenário pior não aconteça. Porque, invariavelmente, a gente vai falecer um dia. A única certeza que nós temos é sobre a morte, né? A Exato. gente tenta postergar o máximo possível, dilatar isso o máximo possível, mas um dia ela vai chegar. Então, que quando ela chegue, as coisas que aqui vão ficar nesse plano terreno, os meus bens patrimoniais, que pelo menos estejam organizados para que eles sejam sucedidos pelos meus filhos, pelos meus netos, de maneira mais rápida, mais harmônica, mais barata, que tenha um custo menor, né? Então, isso é por isso que a gente trabalha com esse planejamento patrimonial e sucessório, que é ajudar essas famílias a organizar esse patrimônio e fazer com que esse patrimônio seja mantido dentro daquela família, seja perpetuado de geração a geração, porque se não tiver uma organização, esse patrimônio acaba sendo perdido quando passa de uma geração a outra, pelos custos mesmo e pelo conflito que acaba sendo gerado. Eu ia fazer esse comentário, né, que a gente vê. Na verdade, eu vou fazer dois. Um é que eu não tenho herdeiros, doutora. Então, a minha solução do meu marido é: quando a gente tiver 70 anos, a gente vai vender o que a gente tem e torrar tudo. É um planejamento. É um planejamento. E o outro, que é agora o mais sério, é que a gente vê até os herdeiros sem condição, e não é só financeira, é emocional mesmo, psicológica, de dar prosseguimento àquilo tudo e acaba até perdendo o patrimônio, né? Quantas famílias a gente vê falar, o filho herdou e perdeu tudo. Por quê? Porque não se preparou financeiramente e psicologicamente, é muito importante. É o que eu sempre falo, né? E eu faço essa reflexão com os meus clientes, com as pessoas que estão ouvindo, hoje, né, você prepara ou você treina os seus filhos, os seus netos, né, para serem meros herdeiros que vão receber aquilo de mão beijada, muitas vezes não vão dar valor àquilo, não vão conseguir administrar aqueles bens, e bens, gente, é dinheiro, é investimento financeiro, são empresas enormes, muitas vezes, ou empresas pequenas, familiares, imóveis, veículos, né? Todos os bens. Muitas vezes, quando ele é simplesmente um herdeiro, ele recebe aquele patrimônio de mão beijada e não consegue multiplicar, não consegue administrar, não consegue gerir. Ao passo de que, na realidade, todos nós temos uma missão aqui, que é realmente treinar sucessores. Quem é que vai me suceder na minha empresa, nos meus investimentos financeiros, nos meus imóveis que hoje estão alugados, me gerando uma renda, e preparar essas pessoas para que elas consigam administrar, gerir, estar dentro ou fora da empresa, mas supervisionando aquilo ali. Então, essa é a diferença de você preparar um herdeiro ou preparar um sucessor.
quando na realidade todos nós deveríamos ter essa preocupação. Eu sempre falo, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Pobre, é. Não, as gerações seguintes acabam não sendo preparadas para suceder, simplesmente para herdar, e muitas vezes torram, né, liquidam esse patrimônio num curto espaço de tempo. Exato. E outro dia eu estava conversando, não sei se você puder depois dar uma palhinha sobre holding. Sim, sim. E eu estava conversando com um cliente, falei para ele, por que você não constitui uma holding? Porque facilita, você gasta menos e tal. Pessoal, espera aí que a doutora já vai explicar o que é, tá? Aí ele virou e falou assim, ai, para quê? Eu não tenho nada. Eu falei, como você não tem nada? Você tem 4 empresas. E a pessoa, tipo assim, pensando bem, eu falei, quem vai tocar suas 4 empresas? Né? Exatamente. Explica, por favor, rapidamente o que é holding para as pessoas. Para a gente planejar o patrimônio e a sucessão, existem diversos instrumentos hoje, jurídicos ou não, que a gente utiliza, né? Brasileiro acha que planejamento sucessório é simplesmente ir lá e fazer um testamento, por exemplo, no cartório, ou fazer um testamento em casa e deixar na gaveta, que está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Você adianta um bocado, óbvio, você garante que a sua vontade vai ser satisfeita desde que aquele testamento tenha sido feito dentro dos pré-requisitos legais. Não adianta eu escrever qualquer coisa no papel, o papel aceita tudo. Mas se esse testamento vai ser validado quando você faleceu ou não, são outros 500, né? Então, fazer testamento não evita o inventário. Fazer testamento diz o quê? A minha vontade que o meu patrimônio seja partilhado desta ou desta maneira quando eu não estiver mais aqui, né? Doação é um outro instrumento, eu ir lá e fazer uma escritura de doação de um imóvel, reservando usufruto para mim, dou as cotas da empresa, reservo usufruto para mim. Isso tudo são instrumentos de planejamento sucessório. E tem um instrumento que a gente utiliza muito, inclusive o meu escritório é especialista nesse instrumento, eu escrevi um livro sobre holding, né? Holding familiar, que é Parabéns. 101 dicas de holding. E holding é o quê? Nada mais é, né, do que uma empresa que participa de outras empresas, ou uma empresa que detém um patrimônio. Então, ao invés, por exemplo, eu sou sócio de 3 empresas, tenho 3 CNPJs, tá? Meu CPF está nos 3 CNPJs. Eu respondo pelos 3 CNPJs. Que tal eu criar uma holding, que é uma 4ª empresa, tá? Em que eu vou ser sócio e eu vou colocar dentro dessa empresa as minhas outras empresas. Então, o meu CPF deixa de aparecer naqueles 3 CNPJs que são os operacionais, por exemplo, eu tenho uma imobiliária, eu tenho uma incorporadora, eu tenho um posto de gasolina, então eu sou sócio desses vários negócios. E aí eu crio uma holding para quê? Para que essa holding centralize e controle as minhas outras empresas. E isso vai facilitar a gestão, a administração e vai facilitar a sucessão dessas cotas. Por quê? Se você falece dono de cotas ou de ações de uma empresa, essas cotas ou essas ações têm que ser inventariadas. Agora, se em vida você já faz a sucessão, a passagem dessas cotas para os seus filhos, seja doando, seja vendendo, você não vai precisar fazer inventário dessas cotas, porque em vida você já passou adiante, reservando todos os poderes possíveis para você, para te trazer segurança. Então, a hold, ela funciona assim. Mas além de eu ter uma empresa participando de outras, eu posso ter o que a gente chama no mercado de uma holding patrimonial, uma holding imobiliária, por exemplo. Eu tenho um cliente que tem 10 imóveis, que ele aluga esses imóveis. Na pessoa física, ele recolhe ali de imposto sobre esses aluguéis até 27,5% de imposto de renda, né? Chega até esse percentual. Se eu tiver esses mesmos imóveis dentro de uma pessoa jurídica, que a gente chama, né, no mercado de holding imobiliária, holding patrimonial, e eu sou sócio dessa pessoa jurídica, eu começo a alugar os imóveis em nome dessa pessoa jurídica, a minha tributação vai cair para cerca de 11,33%. Então, eu saio de até 27,5% para 11,33%, ou seja, em outras palavras,
é dinheiro que fica no meu bolso, eu estruturar meu patrimônio dentro de uma holding patrimonial. A mesma coisa para compra e venda de imóveis. Em muitos casos, há mais vantagem financeira eu vender imóvel numa pessoa jurídica, numa holding, do que eu vender o meu imóvel na pessoa física. Então, tem diversos benefícios, além de proteção patrimonial. Às vezes, a pessoa hoje está tudo bem financeiramente, só que ela tem outras empresas que exercem atividade econômica. A pessoa é médica, por exemplo, é uma atividade de risco, e aí acontece algum erro médico, acontece algum revés financeiro nas minhas outras empresas, o meu patrimônio pessoal, que está no meu CPF, responde por aquela dívida. Agora, se o meu patrimônio, por exemplo, os meus imóveis, estão dentro de uma holding imobiliária, que eu já construí lá atrás, já coloquei os imóveis lá dentro, se eu ou alguma das minhas empresas tiver qualquer revés financeiro, dívida na praça, dificilmente vai atingir aquele patrimônio daqueles imóveis, porque eles já vão estar dentro dessa holding patrimonial, gerando o que a gente chama de camadas de proteção para aquela família. Então, há muitos benefícios em você alocar o seu patrimônio, sejam bens móveis ou bens imóveis, dentro de uma holding, porque você gera gestão patrimonial que melhora a administração, você gera proteção, blindagem patrimonial, como muitos chamam, e você facilita a sucessão, já fazer isso em vida, inclusive pagando menos imposto. Exatamente, excelente explicação. Doutora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, não sai daí. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero agradecer essa audiência maravilhosa, Oregon, Virgínia, nos Estados Unidos, Texas, São Paulo, capital, Santarém, Pará, você da Alemanha, que eu não vou me arriscar a falar o nome da cidade, Nova Iguaçu, BH, Ouro Branco, Piedade do Paraupeba, Minas, Cruzília, São Bartolomeu, Viçosa, Iguatama, Caeté, muito obrigada pela audiência. E Ricardo, que está aqui com a gente, ele mandou assim, doutora Ana Carolina, muito interessante o tema de hoje. A gente acaba ouvindo muito, mas sem entender nada. Agora sim eu estou entendendo. Que coisa boa, né? Que bom, a gente tenta descomplicar aquilo que muitas vezes parece ser complicado, né? Para que as pessoas entendam efetivamente e consigam até visualizar. Bom, será que no meu caso, no meu patrimônio, na minha família, cabe uma holding? Ou é melhor eu fazer um testamento? Ou é melhor eu fazer uma doação e aproveitar enquanto o imposto não aumenta, porque ele vai aumentar no Vai que vem? aumentar, é. Então, a gente está vivendo uma realidade, né, principalmente tributária no Brasil, muito preocupante. Muitos tributos estão aumentando e o imposto que incide sobre a herança e as doações, que é o ITCMD, o ITD, o ITD, o ITCD em alguns estados, ele é um imposto estadual, ele vai aumentar em muitos estados a partir do ano que vem. Porque Desculpa, isso já está decidido ou ainda vai ser votado? Não, já está decidido. E São Paulo, e São Paulo? Também vai aumentar, Oh, né? meu Deus! Tem que aproveitar o momento, porque a reforma tributária veio e ela disse o seguinte: bom, o ITCMD ele continua sendo um imposto estadual, beleza? Os estados têm autonomia para criar suas alíquotas, para criar, cada um cria a sua lei em relação a isso. Só que agora todos os estados têm que fixar alíquotas progressivas, ou seja, de acordo com o valor do patrimônio que eu estou doando ou que eu estou fazendo o inventário, porque a pessoa faleceu e eu tenho que fazer a partilha através do inventário, de acordo com esse valor, pode ser que eu caia numa alíquota mais alta ou mais baixa. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, aqui já é uma alíquota progressiva que vai de 4% até 8%. Então, no Rio de Janeiro, a gente já tem uma alíquota progressiva já fixada. Agora, outros estados, por exemplo, São Paulo, Espírito Santo, é 4%, é uma alíquota fixa de 4%. E Minas Gerais também é uma alíquota fixa, Amazonas é 2%. Esses estados, agora com a reforma tributária, eles são obrigados a mudar as suas leis para fixar alíquotas progressivas. E todos eles estão lá nas suas assembleias legislativas com algum projeto de lei já protocolado ou que ainda será protocolado para quê? Para alterar.
Em São Paulo foi um dos primeiros. Saiu a reforma tributária, São Paulo no mês seguinte, né? Vamos aspirar o dinheiro do povo. O negócio, a missão é arrecadar, né? Então, a gente Exato. precisa de dinheiro nos cofres públicos e a gente só arrecada através do tributo. E aí, São Paulo protocolou um projeto de lei, que é o número 7 de 2024. Ele está tramitando lá desde fevereiro desse ano. Ainda não foi aprovado, né? Nós já estamos aqui em outubro, não foi aprovado ainda, mas pode ser aprovado a qualquer momento, né? E lá prevê que a alíquota de São Paulo, que hoje é 4%, vai ser de 2% a 8%. Então, eu quero saber quem é que vai deixar de pagar 4 para pagar 2. pois é, para pagar 8, né? Ou 8, não, mas pagar mais tudo bem, mas menos, quem que vai pagar menos do que pagaria? São faixas de valores muito pequenas, Pequeno, entendeu? exato. Muito pequenas, tipo, até 100 mil reais, cento e poucos mil reais, vai ficar na alíquota de 2%, tá? Os outros não, né? Doei um imóvel de 1 milhão de reais, eu vou estar numa alíquota mais alta. No Rio de Janeiro, por exemplo, se eu faço qualquer transação maior que 2 milhões de reais, eu já pago 8%. Né? Então, que é a alíquota máxima. Então, vai variar de estado a estado, mas todos os estados hoje agora são obrigados a terem essa progressividade. E isso vai fazer com que esses estados que ainda têm alíquotas fixas, são 10 estados no Brasil ao todo, né? Depois vocês jogam no Google que vocês vão saber, mas os principais, né? Vindo aqui na minha cabeça agora é São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas. Esses, se eu faço uma doação hoje, se eu constituo uma holding, dou cota, se eu dou o meu imóvel, se eu dou o meu dinheiro hoje para o meu filho em São Paulo, eu pago 4%. É uma alíquota fixa. Não importa se eu estou falando de 100 mil reais ou de 10, 20, 30 milhões de reais, é 4%. Ano que vem, essa lei sendo aprovada esse ano ainda, ou né, se passar o ano e entrar uma outra lei aí no cenário, né, no ano de 2026, talvez você esteja pagando 6, 7 ou 8% no estado de São Paulo. Então, é o que eu falo, agora é o momento de fazer planejamento sucessório, de passar esse patrimônio adiante pela doação, por exemplo, porque eu garanto o tributo de hoje, os 4%. Com uma tributação mais amena, com uma Secretaria de Fazenda que ainda não está com tanta sede sobre o meu patrimônio e fiscalizar. Agora, se eu deixar para fazer isso ano que vem, muito provavelmente eu vou estar pagando ali algo em torno de 8%, que é a alíquota máxima do Brasil. Então, por que não fazer hoje, Já né? antecipa. E não deixar para amanhã? Queria te perguntar uma coisa. Quando as famílias te procuram, quais são os principais desafios? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, pode ter, vou dar um exemplo, um patriarca, e ele tem 3 filhos. Um é médico, não quer saber de tocar o negócio do pai. E os outros 2 querem. Existe essa coisa do conflito de quando chega para ou fazer doação, ou para constituir uma holding. Você tem alguns psicólogos que trabalham junto com você, como é que é isso? A gente sempre analisa aquela demanda familiar, né? Qual é o patrimônio envolvido, o que o ou a patrimonialista, que é quem é o dono do patrimônio hoje, né? Porque também tem muitas vezes que os filhos nos procuram para fazer o planejamento sucessório dos pais, mas peraí, os pais Peraí, né? Por eles isso que eu querem pergunto. transmitir em vida? Eles têm essa vontade? Eles estão com essa preocupação? Ou eles querem realmente falecer e vocês que se virem no processo de inventário? Primeiro, você tem que entender essa vontade de Ou quem é o dono eles do querem patrimônio. vender e gastar o dinheiro. Exatamente. Então, Não assim, é? a gente sempre procura entender o caso a caso, que é qual é o patrimônio envolvido, o que está envolvido ali, tem dinheiro, tem investimento, são cotas de empresa, essa empresa é uma de pequeno porte, é uma de grande porte, é uma multinacional, são offshores, empresas fora do Brasil, fora do país, né? Eu estou falando de imóveis, embarcação, aeronave, veículos, então eu entendo qual é o patrimônio, qual é a demanda que essa pessoa está, qual é a vontade dessa pessoa e a formação familiar. E aí a gente sempre procura dar uma orientação ao cliente conforme a lei. Não adianta chegar, por exemplo, um pai, como você disse, tem 3 filhos, um é médico, não tem perfil nenhum para tocar as empresas dele, e os outros 2 têm. Os outros 2, inclusive, já estão dentro da empresa trabalhando com ele. E o que esse pai tem, esse patriarca tem, é simplesmente as empresas. Ele não tem imóvel, ele não tem outros bens.
Se esse pai quiser hoje pegar todo o patrimônio dele e destinar já em vida só para esses 2 filhos que têm perfil e deixar o outro de fora, ele vai estar fazendo um planejamento sucessório capenga, que vai em confronto com o que diz a nossa lei, porque brasileiro, gente, quer você queira, quer você concorde ou não com isso, brasileiro não tem autonomia privada da vontade sobre 100% do seu patrimônio. Eu, Ana Carolina, eu tenho 3 filhos. Se eu quiser vender, né, que nem a Mara, que vai chegar numa idade, ela vai vender tudo, vai viajar, vai queimar o dinheiro, vai viver, vai usufruir, vai usufruir da vida, né? Pois é. Essa é uma opção. E se você quiser fazer isso, Mara, sem nenhum problema, tá? Primeiro, você não tem herdeiros necessários, pelo que eu entendi. Mas mesmo que você tivesse, se você quiser vender todo o seu patrimônio, ficar com patrimônio mínimo só para você sobreviver, você pode. Agora, eu, Ana Carolina, que tenho 3 filhos, se eu quiser pegar todo o meu patrimônio, ou 90% do meu patrimônio, e doar para um único filho e deixar os outros 2 de fora, eu não posso. Por quê? Porque a minha liberdade para doar, para dar gratuitamente, é só de 50%. 50% do meu patrimônio, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser doar 50% do meu patrimônio para a Mara, eu posso. Se eu quiser doar para a minha secretária, eu posso. Se eu quiser doar para um único filho, eu posso. Mas os outros 50% do meu patrimônio é o que a gente chama de herança necessária, legítima. Ou seja, os outros 50% vai ter que ser distribuído de maneira igual entre os meus 3 filhos. E aí, sobre isso eu não posso dispor. Por isso que é sempre importante um profissional habilitado para auxiliar essa família a... Vai fazer doação, vai fazer testamento, vai fazer uma holding, por exemplo, mas fazer conforme os limites legais. Porque se eu for lá e doar 90% do meu patrimônio para um único filho e deixar os outros 2 de fora, o que vai acontecer quando eu falecer? Esses 2 filhos que ficaram de fora vão cobrar desse filho que recebeu esse dinheiro em adiantamento, em excesso de herança. Por quê? Porque a parte legítima dos 2 que ficaram de fora foi prejudicada. Então, é sempre bom um profissional para assessorar essa maneira de fazer a divisão, de maneira que respeite os limites legais. Não sei se você sabe dizer isso, né? Eu nem acho que você deva saber. Nos outros países também é assim? Não. Ou eu posso dar o que eu quero para... É meu, eu dou para quem eu quero? Sim. Ou não? Cada país regulamenta isso de uma maneira. Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem liberdade. Por isso que nos Estados Unidos, quando a gente vê aqueles filmes de Hollywood e vê lá que fulano faleceu, e aí descobriram um testamento que toda a herança do falecido ficou para o mordomo da casa, né? De Hollywood. De filme. Isso jamais aconteceria no Brasil, porque eu não posso deixar todo o meu patrimônio para essa pessoa, se eu tiver filhos, mas se eu tiver netos, se eu tiver esposa, marido, mas lá pode. Lá eles têm autonomia privada da vontade sobre 100% do patrimônio. Se eu não quiser deixar nada para os meus filhos lá nos Estados Unidos, eu consigo fazer isso. No Brasil, não. Então, vai de acordo com a lei de cada país. Eu lembro que tiveram alguns atores, o Daniel Craig, por exemplo, o ex-007, e mais alguns lá que doaram, falaram, vou doar tudo porque eu não vou deixar nada para os meus filhos, eles é que vão seguir a vida deles. Aí agora eu me lembrei, quando você falou de Hollywood, eu lembrei. Sim. Vários atores fizeram essa declaração. Sim, ou então montam uma fundação e destina todo o dinheiro, todo o patrimônio para essa fundação, para ajudar outras pessoas, instituições de caridade, né? No Brasil, eu só poderia fazer até o limite de 50%. Tá? Você entende que a sucessão patrimonial, tudo isso que você está ensinando aqui para a gente, evita conflitos quando o patriarca ou a matriarca falece, ou se tiver que ter conflito, vai ter de qualquer jeito? Que a gente ameniza. Óbvio que eu não vou falar assim, vou evitar o conflito por completo. Tem famílias que eu falo, eu não tenho como evitar conflito aqui. Às vezes são 1, 2, 3, 5 casamentos, filhos de diversos relacionamentos, filho fora do casamento que ninguém sabe. Eu falo assim, é quase que inferno na terra, né? Eu não tenho como evitar conflito, o conflito vai haver, mas eu consigo, através do planejamento sucessório, direcionar onde é que eu quero que o conflito aconteça. Por exemplo, um cliente que é empresário,
tem, por exemplo, uma empresa que tem 5 mil funcionários, tá? Fora isso, ele tem dinheiro em conta, investimento financeiro e bens imóveis. Bom, se eu perguntar para esse empresário, você, na sua morte, no seu óbito, você quer que o conflito lá dentro do inventário, a briga pelo seu patrimônio se dê dentro da sua empresa, que tem uma marca, que tem um valor a zelar perante a sociedade, que tem 10 mil funcionários, 10 mil famílias que dependem de você, que tem fornecedor, que tem consumidor, que tem cliente, que tem uma porção de gente dependendo daquela atividade econômica, ou você quer que a briga se dê lá nos seus imóveis, no seu dinheiro em conta, no seu CDB, no seu investimento? Tem certeza que, se não em absoluto, mas a grande maioria, 99%, vai me responder: não, eu quero que o conflito, se tiver que acontecer, aconteça no meu dinheiro investido, nos meus imóveis, porque eu não quero colocar outras vidas nesse risco. Então, o que a gente pode fazer para esse empresário? A gente já faz a sucessão patrimonial, já deixa encaminhada dentro da empresa. E aí, o conflito que for haver num processo de inventário vai se dar sobre os outros bens que ainda não foram sucedidos em vida. Assim, eu garanto o quê? Que aquela atividade econômica, mesmo que ele venha a falecer, ela vai continuar existindo, vai continuar tendo gestão, vai ter um CEO ali, terceiro, ou da própria família, ou o próprio filho, tocando aquela empresa ali, sem que comprometa aquela atividade econômica. Então, muitas vezes a gente evita, sim, famílias mais harmônicas, famílias mais que eu chamo de margarina, né? Que está cada vez mais em extinção, a gente consegue evitar, sim. Outras nem tanto, mas a gente consegue direcionar. Onde é que eu quero, em qual parte do meu patrimônio eu quero que o conflito, se tiver que acontecer lá no inventário, quando eu falecer, onde é que eu quero que ele aconteça, tá? Legal. Doutora, se alguém que estiver ouvindo a gente quiser conversar com você, tirar dúvidas ou marcar uma reunião pensando nesse assunto ou algum outro que você atenda, te procura, te encontra onde? Então, só digitar no Google Ana Carolina Tedoldi, tá? Tedoldi. Tedoldi, Tedoldi, que vai me achar com bastante facilidade, mas também estou nas redes sociais, no Instagram, quem quiser começar a me seguir. Diariamente eu estou sempre publicando vídeos, notícias a respeito dessa temática, tá? No Instagram é só digitar meu nome, Ana Carolina Tedoldi, também que me encontra, manda uma mensagem por lá, manda um direct que a gente, né, pode conversar, posso tirar as dúvidas, marcar uma reunião, caso seja necessário, para entender o seu caso concreto, tá? Você atende Brasil todo? Brasil todo. Meu escritório hoje físico, tá? Fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tá? Capital do Rio de Janeiro. Mas eu atendo remotamente, de maneira online, em todo o Brasil. E se precisar ter que ir até um cliente, viajar, semana passada, por exemplo, eu estava em São Paulo atendendo algumas famílias e palestrando em alguns eventos também. Então, eu também viajo o Brasil inteiro para poder atender essas famílias em loco, presencialmente, caso seja necessário, tá? E viva a internet, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu também atendo praticamente todo mundo online. Só quando eu vou palestrar mesmo que... Ou também faço palestra online, mas normalmente presencial é mais gostoso, né? Então, você entende que o processo, o planejamento de sucessão faz com que os negócios tenham uma maior estabilidade com a perda do gestor, né? Sim, com toda certeza. Hoje, mais de 80%, 90% das empresas no Brasil, elas são familiares. E, infelizmente, quando muito, né, elas conseguem chegar até a segunda geração. A terceira é quase que 2% das empresas que chegam à terceira geração. E isso eu falo, isso é falta de planejamento, é falta de governança, de gestão, de preparação desses filhos, desses netos, para serem os sucessores do seu negócio. É muito melhor eu ter... É muito melhor eu ter um administrador, um gestor da minha empresa dentro da minha família, daquele meu seio familiar, do que muitas vezes contratar um terceiro. Mas em certos casos não tem como. Em certos casos eu não tenho nenhum filho com perfil, ou sequer tenho filhos, eu preciso contratar um CEO, um terceiro, para poder gerir. Mas é óbvio, não só em questões de empresas, mas também patrimônio mesmo, patrimônio imobiliário, investimentos financeiros. Se tiver um planejamento patrimonial e também sucessório, isso facilita muito essa passagem para que ela se dê de maneira mais amena, mais rápida, sem briga, sem conflito. Organizada, né?
organizada e, se possível, né, a gente muitas vezes consegue transmitir esse patrimônio de maneira mais barata, mais econômica, se eu comparar os custos de um inventário. Excelente. Doutora e ouvintes, a gente vai para um rápido intervalo, nosso último intervalo, e voltamos com mais ensinamentos da doutora Ana Carolina Tedoldi. Isso, É, Tedoldi. pode procurar aí no Instagram e já começa a seguir a gente, hein? Espero vocês, @Mara Descomplica. Voltamos, e eu quero perguntar para a doutora Ana Carolina quais são os erros mais comuns quando a família chega para conversar com você? Muitas vezes as famílias acham que podem fazer planejamento sucessório sozinhas, mas muitas pontas ficam soltas, né? É muito comum, por exemplo, eu sempre falo desse caso, até escrevi um artigo sobre isso, o famoso jeitinho brasileiro de fazer planejamento e achar que está tudo bem. Muitas vezes, né, eles vão e fazem doações entre eles, doam numerários em valores em dinheiro e não colocam isso no papel e não declaram isso como uma doação. Muito comum, por exemplo, meu filho vai se casar, né? E nós, brasileiros, somos latinos, a gente quer sempre estar com os filhos perto, né? Ajudar, paga a festa de casamento, paga o imóvel. Meu filho vai se casar, mas não tem nem onde morar, coitado, tadinho. Tadinho. Oh, meu Deus. Aí, o que eu faço? Eu, mãe ou pai, vou lá e dou 500, 1 milhão, dou uma quantia em dinheiro para esse filho, para ele poder comprar a casa própria, para ele dar entrada no imóvel dele, no apartamento, seja lá o que for, para ele ter onde morar. E aí, o que eu faço? Bom, qualquer dinheiro que eu transfiro gratuitamente, sem pedir nada em troca, isso é uma doação, gente, no Brasil. Então, se eu peguei lá 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais e transferi para a conta do meu filho, eu devo declarar isso como uma doação e recolher o imposto devido no estado onde eu, doador, tenho meu domicílio fiscal. Então, se eu sou domiciliada em São Paulo, por exemplo, e resolvi doar 500 mil reais para o meu filho, para ele comprar um apartamento para ele, eu vou lá, entro na Secretaria de Fazenda, faço uma declaração de doação e recolho 4% em cima desses 500 mil reais. Só que brasileiro também não gosta de pagar tributo, né? Óbvio, e eu tô com todo mundo, né? Mas tem certos casos que a gente precisa fazer. Brasileiro foi lá, falou assim: não, se eu declarar como doação, eu pago 4%. Eu não quero pagar esse imposto, né? O que ele faz? Declara no IR como empréstimo. E aí declara, emprestei para o meu filho 500 mil, e meu filho declara no IR dele que pegou emprestado 500 mil. Então, na Receita Federal, bate cara crachá. Todo mundo. Meu filho não tirou do nada 500 mil e comprou um imóvel. Ele tirou do dinheiro que eu emprestei para ele. Beleza. Para a Receita Federal tá tudo bem, não vai ter nenhum tributo ali incidindo. E ano a ano, meu filho vai lá e abate. Há um ano, ele diz no imposto de renda que pagou 50 mil, 100 mil, vai abatendo ano a ano até que essa dívida fica liquidada, esse empréstimo deixa de existir. Beleza. Só que acontece que quando você doou esse dinheiro para esse filho já era casado. E a grande maioria dos brasileiros, e esse é um outro erro, né, se casa na comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é a nossa regra geral. Se eu não fizer um contrato antes de me casar, que a gente chama isso de pacto antinupcial, que você faz lá no cartório de notas, se eu não escolher a regra do jogo, o legislador, o governo, o Estado já escolheu por mim comunhão parcial de bens. Tudo que eu comprar, adquirir onerosamente estando casado, metade de cada um. E aí, o que acontece? Bom, se eu não declarei como uma doação, foi um empréstimo, meu filho já estava casado quando eu emprestei esse dinheiro para ele, e ele foi pagando o empréstimo, com esse dinheiro emprestado, ele foi lá e comprou o imóvel dele, no nome dele. Naturalmente, metade do que está no nome dele também vai ser da esposa, porque ele já adquiriu esse bem estando casado. E aí acontece desse casamento não ir muito bem, acontece uma separação, um divórcio, 2, 5, 10 anos depois, e aí vai ver aquela mãe, aquele pai, vai ver aquele imóvel que, na verdade, fui eu que dei para o meu filho, eu doei o dinheiro, com o dinheiro ele comprou um imóvel, só que eu não quis declarar como uma doação, porque eu não queria pagar os 4% em São Paulo. Aí sabe o que vai acontecer? Vai perder 50% para a nora
ou para o genro. Por quê? Porque eu só olhei ali para a economia tributária, eu fiz de um jeitinho para não pagar imposto, mas eu acabei perdendo parte do patrimônio. Então, um erro muito comum é o brasileiro que vai se casar, que junta as escovas de dente. A grande maioria vive em união estável e não está nem sabendo. Junta as escovas de dente, começa a morar junto, começa a mostrar, inclusive nas redes sociais, né, namorado para cá, marido para lá. Então, você já vive uma união estável, mesmo que não tenha papel nenhum. E essa união estável gera efeitos patrimoniais. Tudo que você adquirir estando em união estável é metade de cada um no dia que ela não der certo e precisar partilhar esses bens. Então, assim, o brasileiro deveria ter uma cultura maior sobre isso. Eu bato sempre nessa tecla, que é: vai começar um relacionamento, vai começar uma família nesse momento, já tem que deixar muito claro a regra do jogo ali, principalmente patrimonial, porque é quando as coisas estão bem que você tem que olhar para o patrimônio, não depois que teve Na ali um briga. conflito, na briga, no divórcio, na traição. Nesse momento não tem mais o que conversar, não tem mais acordo para se fazer, né? Então, quanto antes você ver isso, mais resguardado e mais dentro da regra do jogo que vocês mesmos estabeleceram, vocês vão ter menos conflito, menos brigas. Então, é muito comum esses jeitinhos brasileiros sem uma orientação correta. Outro dia uma conhecida falou assim, eu falei, você não vai casar? Ela, eu não vou casar, porque depois se eu separo, eu tenho que... Não, é melhor você casar com separação de bens do que juntar as coisas. Porque, sabe, que está combinado. E eu acho também que os cartórios, eles também não dão muito valor para o regime, né? Eu, quando me casei, casei com separação de bens. Porque eu já trabalhava em banco e já tinha visto um monte de problema e aprendi. Mas hoje em dia a pessoa chega lá, eu não vejo, não sei se é Não escrivão, tem perguntar, não é. ensina a pessoa. Aí, tanto é que quem se casava 60 anos atrás casava com comunhão universal de bens. Isso, até 77, o nosso regime geral era da comunhão universal. Depois isso mudou. Agora é comunhão parcial de Parcial. bens. Gente, o universal é assim, o que você ganhou de herança também é do cônjuge, tá? Também. O que Hoje você em já dia, tinha antes de casar. Comprei um imóvel quando eu estava ainda namorando, quando eu tinha 18 anos de idade, nem sonhava em me casar. Tudo isso é o que eu falo, é o regime do tudo junto e misturado. Você pega tudo que tiver no nome dele, no nome dela, no nome de ambos, coloca numa caixa e divide ao e meio. Não divide ao importa meio. em qual tempo, nem em qual condição aquele bem foi adquirido. Uma perguntinha sobre o agronegócio. Existe alguma diferença, porque você também trabalha nesse segmento, né? Existe alguma diferenciação da sucessão patrimonial ou é como nós? Não, Igual, é patrimônio... é tudo igual, né? Todo bem suscetível de valoração, seja bem imóvel, que é propriedade rural, propriedade urbana, casa, apartamento, lote, loteamento, tudo isso, se eu falecer com isso no meu nome, no meu CPF, vai ter que fazer o inventário, tá? E aí a gente faz toda uma estruturação de planejamento, principalmente utilizando a holding, e aí a holding rural vem nesse sentido, que ela vai conter ali dentro dela os imóveis rurais, os equipamentos rurais. A atividade rural pode ser desenvolvida dentro da holding ou na pessoa física, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas acham assim, se eu fizer uma holding rural e colocar minha propriedade rural lá dentro da empresa, eu vou ter que parar de exercer a minha atividade de produtor rural na física, que eu faço pelo livro caixa, que eu recolho menos imposto, vou ter que começar a desenvolver a minha atividade rural na pessoa jurídica, na holding, e isso vai me gerar mais gastos, mais tributos. Não, você pode ter o seu imóvel dentro da holding rural, mas você continua desenvolvendo a sua atividade agrícola, pecuária, na sua pessoa física pelo livro caixa, não tem problema nenhum. A gente usa várias estratégias para isso, para fazer isso de maneira lícita, que não te dê problemas, inclusive, de fiscalização. Então, assim, tem solução para tudo, mas a pessoa precisa se informar, precisa sair da inércia, precisa verificar quais são os meios possíveis
para poder, né, evitar problemas futuros. É o que a gente sempre fala, agir no preventivo e no estratégico. Urbano ou rural, a sucessão vai ser a mesma. No rural tem um agravante que muitas vezes uma propriedade rural vale muito mais do que uma urbana. Você tem ali propriedades rurais de 50 milhões, de 100 milhões, de bilhão, né? Então a gente está falando de um volume maior de patrimônio, logo os custos, o tributo, o ITCMD vai acabar sendo maior, porque o patrimônio é maior. Pessoal, quero agradecer você de São Carlos, você de Santa Cruz, na Argentina, Campinas, Recife, Nova York, Portugal, Santarém, Marabá, Pará. Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando. A gente está terminando, faltam 3 minutinhos, e eu queria pedir para a doutora Ana Carolina passar de novo os contatos dela, onde a gente encontra ela, e perguntar se o brasileiro está mais consciente desse planejamento patrimonial. Então, meus contatos, mais uma vez, Ana Carolina Tedoldi, estou nas redes sociais, você pode procurar no TikTok, já estou seguindo, no Instagram, no YouTube, tem o meu site, que é anacarolinatedoldi.com.br, tá? Lá tem o contato de WhatsApp do escritório, para quem quiser tirar dúvida, quem quiser marcar, tem meu e-mail também lá, no Instagram também, só me mandar uma mensagem, Ana Carolina Tedoldi, que eu respondo com o maior prazer. Então, vocês me encontram com facilidade na internet, no meio digital, tá? E o brasileiro, sim, ele está mais atento, e o que foi muito importante, né, apesar de tudo que aconteceu, né, eu sempre falo, da pior coisa, a gente tem que tirar sempre o melhor proveito, sempre ver o copo meio cheio e nunca meio vazio, e a pandemia, ela trouxe essa ideia de que a morte pode chegar a qualquer momento para o mundo inteiro, e para o brasileiro não foi diferente. O brasileiro achava que ele tinha que começar a pensar em planejamento sucessório, os meus clientes tinham esse perfil, que eram clientes que já estavam lá com seus 70, 80, 90 anos. Achava que planejamento sucessório é só para uma idade mais avançada, ou uma pessoa que está com alguma debilidade, né, na saúde, vai ser submetida a uma cirurgia, não sabe se vai, se fica, se é promovido para o plano superior ou não. Mas, na realidade, veio a pandemia e trouxe, olha, para você falecer, meu bem, basta você estar vivo. Não importa a sua saúde financeira, não importa a sua idade, não importa a sua saúde física mesmo, né? Todos nós um dia não vamos estar mais aqui. Então, pode ser que isso aconteça de uma hora para outra. E aí os brasileiros procuraram mais, né, sobre planejamento sucessório, quais instrumentos. Tanto é que no ano da pandemia, a busca por testamentos, que esse é o primeiro instrumento que o brasileiro pensa em sucessão, ele já pensa no testamento, a procura por testamentos foi muito grande na época da pandemia. Muitos testamentos online, virtuais, foram feitos no ano da pandemia. Então, houve um crescimento absurdo. E é justamente o brasileiro preocupado com um evento morte, né? E não é que quer dizer que é um tabu ainda para o brasileiro, não tem uma cultura. Estados Unidos, né? Europa como um todo já tem essa cultura de pensar na sucessão e agir com naturalidade. O brasileiro ainda não, ainda acha que é um tabu e que se eu falar sobre isso, eu vou estar atraindo a morte para mais cedo. Não, gente, na realidade você vai estar organizando. E muitas vezes a gente faz planejamento para você colher frutos em vida. Por exemplo, aluguel de imóveis, compra e venda de imóveis. Você vai construir uma hold, coloca os imóveis lá dentro para você ter economia tributária, para sobrar mais dinheiro no teu bolso, para você poder viver melhor, fruir melhor com o dinheiro, que eu te garanto que o dinheiro vai ser melhor administrado no teu bolso, sob o seu comando, do que sob o governo, sob uma estatal, sobre terceiros, né? Então, a gente prima muito por isso, por esse patrimônio familiar fique efetivamente dentro da família. Exato. Doutora Ana Carolina, muito obrigada por todo o ensinamento, eu adoro fazer esse trabalho porque eu aprendo muito. Pessoal, sigam doutora Ana Carolina Tedoldi, ou vá no Google, ela está em todas as redes. Muito obrigada. Semana que vem a gente está aqui de novo com um novo tema bastante interessante, eu aguardo vocês. Obrigada, doutora, até a próxima. Obrigada, Mara, até a próxima. Obrigada, boa semana. Tchau, tchau. Também, tchau. Tchau, gente. @Mara Descomplica. Tchau, tchau.